Fala pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, antes de começar, dois avisos rapidinhos. O primeiro é que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para você poder receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de exercícios das aulas 13, 14 e 15. Então, se você já assistiu a aula 13, já pegou a lista lá, não precisa pegar a lista agora porque é a mesma, ok? Pessoal, a aula 14 ela vai ser uma continuação da aula 13, tá? Lá nós falamos de posições relativas entre retas e agora nós vamos falar de casos particulares de retas perpendiculares, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser da mediatriz. Então, primeiro, o que seria a mediatriz de um segmento, tá? Então, a mediatriz vai ser uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio desse segmento. Então, são duas coisas que definem a mediatriz. Ela é perpendicular ao segmento e ela passa pelo ponto médio. Seria isso aqui mais ou menos. Você tem o segmento ali AB, tá? Tem o ponto médio M, e aí a reta, que seria a mediatriz, seria perpendicular ao AB, passando por esse ponto M, beleza? Então, para a gente poder definir a equação da reta mediatriz, o que nós fazemos? O primeiro passo é obter as coordenadas do ponto médio de AB. Então, lembra que as coordenadas do ponto médio é só você somar as coordenadas e dividir por 2. Aí você obtém. Segundo passo é encontrar o coeficiente angular da reta suporte do AB, tá? Então você pode usar aquela questão do ΔY e ΔX, para você poder encontrar o coeficiente angular dela. Terceiro passo seria determinar o coeficiente angular da mediatriz. Como a mediatriz ela é perpendicular ao segmento AB, automaticamente ela também é perpendicular à reta que passa pelo AB. E se são perpendiculares, você tem aquela relação de que o produto é igual a menos 1, ou que um coeficiente é o inverso do outro, né, com o sinal trocado, é o oposto do inverso. Beleza? E, finalmente, o passo 4, você já tem o ponto médio, você já tem o coeficiente, basta você usar aquela forma de encontrar a equação da reta, através do ponto e do coeficiente. Beleza? Então, esses são os 4 passos para determinar a mediatriz. Então, reforçando. Primeiro passo, encontrar o ponto médio. Segundo passo, coeficiente da reta que passa pelo segmento. Terceiro passo, coeficiente da mediatriz, usando a relação das perpendiculares. Quarto passo, pegando o ponto médio e o coeficiente da mediatriz, é você encontrar a equação da mediatriz. Vamos de exemplo para a gente poder aplicar essas fórmulas, tá? Exemplo, então, 36. Determine a equação da mediatriz do segmento, cujas extremidades são A, 0 e 0, e B, 2 e 3. Então, o primeiro passo vai ser encontrar o ponto médio, tá? O ponto médio M do AB. Então, fazemos o XM, vai ser igual ao XA mais XB sobre 2, correto? O XA é 0, o XB é 2, 0 mais 2 é 2, sobre 2 vai ser igual a 1. E o YM, mesma coisa, YA mais YB sobre 2, YA é 0, YB é 3, isso sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Então, chegamos ao nosso ponto M. Então, o nosso ponto M tem coordenadas 1 e 3 meios. Ok? Esse é o nosso ponto M. Segundo passo é determinar o coeficiente angular da reta que passa pelo AB. Tá? Então, a gente vai achar o M de AB. Então, o M de AB vai ser dado pelo ΔY dividido pelo ΔX. Quem que é o ΔY? A diferença, né?
Então, ΔY, vou fazer B menos A, vai ser 3 menos 0. 3 menos 0. E o ΔX, 2 menos 0. Isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Então, esse é o M do AB. Próximo passo é determinar o coeficiente da nossa mediatriz, o nosso MR. Tá? Então, o nosso MR ele vai ser o oposto do inverso do M do AB. Ou seja, troca o sinal, como aqui é 3 meios, vai ser menos, e aí a gente inverte, vai ser 2 terços. Então é menos 2 terços. Agora nós temos o ponto, temos o coeficiente, basta que a gente encontre a equação, beleza? Então, ó, agora sim, equação da reta R. Vamos fazer y menos o ym é igual ao mr vezes x menos xm, ok? Então, ym é 3 meios, o nosso mr é menos 2 terços e o nosso xm é 1, ok? Fica como aqui então agora? Y é igual menos 2 terços vezes x é menos 2 terços de x. Menos 2 terços vezes menos 1 vai ficar mais 2 terços. E esse menos 3 meios fica mais 3 meios. Basta agora tirar o MC aqui, né? Vou repetir esse menos 2 terços de x aqui. 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, correto? Então, a nossa reta vai ficar y é igual a menos 2 terços de x, mais 4 mais 9 é 13, sobre 6. Isso aqui seria a equação da mediatriz daquele segmento AB que foi dado lá em cima. Beleza? Tranquilo? É só executar os passos nessa ordem, tá? Se você conseguir organizar o seu pensamento dessa forma, fica bem tranquilo. Então, ó, começa pelo ponto médio do segmento, depois acha o coeficiente angular da reta que contém o segmento, acha o coeficiente angular da mediatriz e depois a equação da mediatriz. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Vamos prosseguir com a teoria. Vamos falar agora de projeção ortogonal, tá? Pessoal, o que seria a projeção ortogonal? No caso, a gente vai projetar um ponto sobre uma reta, tá? Bom, a projeção ortogonal de um ponto sobre a reta vai ser um ponto, tá? E esse ponto ele vai acabar sendo a interseção entre a reta R e a reta S, sendo que essa reta S é perpendicular à reta R, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? Ó, você tem aqui um ponto, está fora de uma reta. Para eu poder projetar, eu vou passar uma reta perpendicular a R, passando naquele ponto P. E aí, a projeção ortogonal vai ser justamente aquele ponto de interseção. Então, na última aula, a gente viu como que a gente fazia para poder obter uma reta perpendicular a outra, passando por um ponto fora dela. A gente vai usar exatamente essa ideia. O que a gente vai acrescentar agora vai ser exatamente a ideia da interseção, tá? A gente vai intersectar as duas retas que são perpendiculares, beleza? Então, qual que vai ser os nossos passos, já que a gente vai seguir o da última aula? Tem essa observação primeiro, né? A projeção ortogonal também é chamada de pé da perpendicular baixada de P sobre R. Então, é o pé da perpendicular. Então, a gente parte desse ponto P aqui, ó. Esse P'linho aqui, ele é o pé daquela perpendicular. Ele que é a projeção ortogonal, tá? Então, se a gente tiver um ponto e uma reta, a projeção ortogonal desse ponto sobre a reta vai ser obtida fazendo o seguinte, ó. Primeira coisa é determinar a equação da reta S, que é perpendicular a R que passa por P. Isso nós vimos na última aula, tá?
definimos o coeficiente angular e depois a equação da reta, usando o ponto e o coeficiente que a gente obteve. E depois a gente faz a interseção das duas retas para poder obter as coordenadas do ponto P'. Então é esse sistema que a gente resolve para poder achar a projeção ortogonal. Beleza? Vamos aplicar isso no exemplo. Ó. Exemplo 37. Determine a projeção ortogonal do ponto P, menos 7,15, sobre a reta R, x igual a 2t, y igual a 3t. Essa reta está na forma de equação paramétrica, né? Então é bom a gente poder transformar ela primeiro, né, na forma geral e depois na reduzida, para a gente poder alcançar a forma dela. Então olha só, se o x é igual a 2t, isso quer dizer que o t é igual a x sobre 2. Correto? X é igual a 2t, então t é x sobre 2, dividindo por 2 os dois lados aqui. Então, se o y é igual a 3t e o t é igual a x sobre 2, a gente vai obter, então, trocando esse t por x sobre 2, o y vai ser 3 meios de x. Concorda comigo? Né? Aqui, o x sobre 2, está aqui, é o 3t. Então, essa seria a equação reduzida já, né? Nem precisou passar pela geral. Automaticamente obtivemos a equação reduzida. O que eu fiz aqui no y, né? Fui arrumar e piorei ele. Enfim, essa é a equação reduzida. Então o primeiro passo é o quê? Determinar o m, né? Esse aqui é o m da reta R, né? Então, ó, o mr vai ser igual ao 3 meios, tá? A gente está em busca do ponto da projeção ortogonal, então precisamos da reta S. O ms vai ter o sinal trocado, então se aqui é mais, o da projeção ortogonal vai ser menos, né? E aí a gente inverte 3 meios, fica 2 terços. Então isso daqui seria o coeficiente angular da reta perpendicular. E a gente quer que seja através desse ponto aqui. Então a gente faz agora y menos o yp é igual ao ms vezes x menos xp. Ok? Então vai ficar y menos y do ponto é 15 é igual a menos 2 terços de x, aí menos xp, o xp é 7, menos 7 fica mais 7, ok? Então y é igual a menos 2 terços de x, né, aqui ó, multiplicando, e aqui vai ficar menos 2 vezes 7, 14 terços, e esse menos 15 ele passa para mais 15. Já vou colocar o sobre 1 aqui, porque tem que tirar o mínimo, né? Então, y é igual a menos 2 terços de x. Aqui vai ficar, ó, tem um menos aqui, eu vou colocar o mais, tá? Mas eu já começo com o menos. 1 vezes 14 é 14, mais 3 vezes 15 é 45, 3 vezes 1 é 3. Então, a nossa equação aqui, ela fica y é igual a menos 2 terços de x. 45 menos 14 é 31, né? Então essa daqui é a equação da reta que vai conter a projeção ortogonal, tá? A projeção da reta perpendicular. Projeção não, né? Equação da reta perpendicular. Beleza? Então, ok. Chegamos num ponto aqui. Então agora nós queremos o ponto de interseção, né, que é a projeção ortogonal. Temos que resolver o sistema formado por aquelas equações, tá? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Acho que outro verde fica muito fraco. Temos a primeira equação, que é essa, y é igual a 3 meios de x. E temos a que a gente obteve agora, que é o menos 2 terços de x mais 31 terços.
as duas equações já estão em suas formas reduzidas, né? Então basta igualar uma com a outra, porque o y tem que ser o mesmo aqui. Então vai ficar 3 meios de x é igual a menos 2 terços de x mais 31 terços. Tá, o primeiro passo aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Temos o 2 e o 3. Para eu poder eliminar tudo aqui, a gente vai multiplicar isso aqui. Esse lado aqui vai ser por 3, esse por 2. Mas o melhor é multiplicar a equação inteira por 6, tá? Então, ó, 6 dividido por... O que eu estou fazendo? Multiplicando por 6? Ah, tá, claro. 6 vezes 3, 18x sobre 2 é igual a menos 12x sobre 3 mais 6 vezes 31. É claro que a gente poderia simplificar aqui, tá? Mas já que eu comecei assim, vamos assim mesmo. 6 vezes 1 é 6, 186 por 3, tá? Só para vocês entenderem. O 18 divide por 2, fica 9x. O menos 12 divide por 3, menos 4x. O 186 divide por 3, fica aqui no caso 62. Então a nossa equação vira isso aqui, ó. Então vai ficar 13x, tá? Que aqui vira mais, né? É igual a 62. E com isso nós chegamos em 62 dividido por 13. Não é um número bacana, está longe de ser um número bacana. E aí, pessoal, o y, ele é simplesmente você substituir o x, tá? Então aqui vai ficar, ó, a equação mais fácil de resolver é essa daqui, tá? O y vai ser 3 meios vezes 62 13 avos. Pode dividir 62 por 2, vai ficar 31. E daqui já não tem como simplificar mais. Isso aqui vai dar, na verdade, 93 sobre 13. Pessoal, números horríveis, né? Não tem outra palavra. São números, assim, horrorosos, mas ainda assim são números, tá? Então, no fim das contas, a projeção ortogonal daquele ponto ali, ó, o ponto P', vai ter coordenada 62 sobre 13 e 93 sobre 13, ok? É o que temos para hoje, né? Então, pessoal, assim, eu quero falar para vocês que às vezes a gente chega em resultados bem estranhos, tá? E a gente fica com medo de repente, de ter errado, né? Não é só aluno não, o professor também às vezes fica meio confuso quando chega em resultados esquisitos. Mas, se tratando de questões que tem coeficiente angular, essas coisas de inverter fração, geralmente vai dar umas coisas meio esquisitas mesmo, tá, pessoal? Não se assustem com isso. Beleza? Mas aí tá a aplicação. De novo, os passos são tranquilos. Às vezes as contas é que acabam não sendo. Mas os passos mesmo são tranquilinhos. Beleza? Vamos voltar aqui então para a nossa teoria, né? Para a gente poder falar de altura de triângulo, tá? Pessoal, a altura de um triângulo, a definição dela mais precisa é um segmento de reta que une um vértice do triângulo até o lado oposto. Só que não basta só unir, porque você pode unir o vértice ao lado de diversas formas. A grande questão é que esse vértice, esse segmento, né, ele tem que ser perpendicular ao lado. Então, ou seja, a reta suporte da altura, ela vai ter que ser perpendicular ao lado onde você está projetando essa altura, tá? Então seria mais ou menos isso, ó. Você tem um triângulo ABC, e aí eu quero, por exemplo, a altura relativa ao A. Eu vou pegar ali no A e eu vou puxar uma perpendicular lá no BC, tá? E o segmento que vai estar no A e no pé da perpendicular, vamos dizer assim, vai ser a altura. Isso aí seria a reta suporte da altura que está feita ali, tá? Mas em questão de altura,
nós precisamos dessa interseção aqui, tá? A altura vai ser o segmento que une o vértice até esse ponto aqui. Basicamente é a projeção ortogonal do vértice sobre o outro lado, tá? Então todo triângulo vai ter 3 alturas diferentes, cada uma relativa a um dos lados, tá? Então são 3 alturas, tá? São valores geralmente diferentes. E assim nós vamos. E essas 3 alturas vão se intersectar num único ponto que é denominado ortocentro, tá? Geralmente representado pela letra H, tá? Então o ponto em comum das alturas é o ortocentro. Então como é que a gente faz aqui, ó? Vamos considerar então 3 pontos, tá? E a gente vai fazer os cálculos referentes à altura do lado BC, tá? Mas isso vale para qualquer altura. A gente vai pegar só como exemplo a altura do lado BC. Então, o primeiro passo, pessoal, para a gente poder obter a reta suporte da altura, que eu vou chamar aqui de HA, que é a altura que passa pelo vértice A. A primeira coisa que tem que fazer é calcular o coeficiente angular da reta suporte do lado, tá? Então, a primeira coisa é determinar o coeficiente da reta do lado. Isso por quê? Porque o coeficiente da reta da altura, ele vai ter que ser calculado de forma que elas sejam perpendiculares, porque a definição da altura é justamente que esses pontos sejam, que esses segmentos sejam perpendiculares. Então, ó, calcula o coeficiente da reta suporte do BC, a partir dele você calcula o coeficiente da reta suporte da altura. E aí você tem o vértice A, tá? Você tem o coeficiente angular dessa reta, é só você usar aquela expressãozinha ali para poder encontrar a equação da reta suporte. Beleza? Então são 3 passos. Primeiro passo, coeficiente angular da reta, que contém o lado. Segundo passo, usando esse coeficiente, você vai obter o coeficiente da altura que é perpendicular ao lado. E de posse do vértice A, no nosso caso aqui, né? E do coeficiente da altura que passa pelo A, você obtém a equação dela. Beleza? Então isso aí é para poder obter a equação da reta suporte da altura. Se a gente quiser o pé da altura, tá? Bom, o pé da altura, você vai ter que fazer os passos que nós fizemos agora, né? Que foi achar a equação da reta suporte da altura. Vamos precisar também da equação da reta suporte do lado BC. Repare que na primeira questão ali, no primeiro cálculo que a gente fez anteriormente, nós já encontramos, né, o coeficiente angular da reta que passa pelo BC. Então basta a gente escolher agora ou o ponto B ou o ponto C para poder usar essa expressão para encontrar a equação da reta. Beleza? De posse dessa equação, a gente resolve o sistema formado pelas duas equações, porque a interseção vai ser justamente o pé da altura. Isso aí, na verdade, pessoal, esse é o cálculo do pé da perpendicular, tá? É a projeção ortogonal, na verdade, né? Nós acabamos de fazer a projeção ortogonal, eram esses passos aí, né? E para obter o comprimento da altura relativa a BC, tá? Basta que a gente calcule a distância do vértice A até o pé dessa altura relativa ao lado BC, né? Então, se a gente está tratando do ponto A e do pé da perpendicular a ele, o comprimento da altura vai ser feito usando a fórmula da distância de 2 pontos, tá? Então, se pedir o comprimento da altura, tem que fazer todos esses passos por enquanto. Porque, na verdade, quando a gente estudar a distância de ponto a reta, vai ser mais direto para poder encontrar a altura de triângulo, tá? Mas usando essa ideia que a gente tem até a aula de hoje, né? Seria desse jeito. Falei muito, falei demais. Vamos para exemplos, tá? Que vai ser o exemplo 38, tá? Vou colocar para vocês aqui o exemplo. Determine as equações das alturas do triângulo ABC e prove que elas concorrem no mesmo ponto H, denominado ortocentro. Considere A 0 e menos 3, B menos 4 e 0 e C 2 e 1. Então, galera, nós temos que encontrar as equações das 3 retas suportes das alturas do triângulo ABC. Vamos começar aqui pela altura que passa pelo vértice A, ou seja, vai ser a altura relativa ao BC. Então, o primeiro passo
é determinar o coeficiente angular da reta que passa no BC, tá? Então, vamos calcular aqui o M do BC, tá? Lembra que ele é ΔY sobre ΔX, né? Então, fazendo aqui C menos B, vai ficar 1 menos 0. E aqui embaixo vai ficar 2 menos 4, ou seja, 2 mais 4. Vai ficar, então, 1 sobre 6. Ok? Então, o M do BC é 1/6. Como nós queremos agora o M da reta da altura que passa pelo A, ou seja, o M da HA, a altura é sempre perpendicular ao lado. Então, tem aquela relação do produto ser igual a menos 1, correto? Se o produto é menos 1, é porque uma é o inverso da outra com sinal trocado. Então, ó, primeiro, se aqui é positivo, eu vou pegar negativo, ok? E se eu for inverter 1/6, vai ficar simplesmente 6. Então, o coeficiente angular da altura que passa pelo A é menos 6, beleza? E agora sim, ó, eu tenho o ponto A, tenho o coeficiente da reta que passa por ele, basta agora que a gente faça a equação da reta. Vai ficar como y menos, aqui o y do ponto, né? Então vai ficar menos 3, ou seja, mais 3, é igual ao m, que é menos 6, vezes o x, menos 0, que está ali, né? Então nós chegamos a y é igual a menos 6 vezes x, menos 6x. Esse 0 aqui vai embora. Esse mais 3, ele vira menos 3. E com isso nós chegamos na equação da reta que contém a altura HA, né? Que é a altura A. Separar a conta aqui. Vamos fazer agora a altura relativa ao BC. BC não, desculpa. Relativa ao B, tá? Se eu quero a relativa ao B, eu vou usar o AC. Então, M do AC vai ficar como, ó. Vamos fazer C menos A. Então, primeiro na parte do Y. Fica 1 menos 3. Esse menos é mais, tá? Então, 1 mais 3. E na parte do X, fica 2 menos 0. 1 mais 3 é 4. 4 sobre 2 vai ser igual a 2. Ok? Então, esse é o M do AC. Logo, se eu quero o M da altura que passa pelo B, a gente usa de novo a ideia de trocar o sinal e inverter. Então, já que é positivo, fica negativo. E se eu inverter o 2, fica 1 sobre 2. Então, esse é o M do HB. E agora sim, já tenho o ponto B, já tenho o coeficiente. A gente pode usar já aquela fórmula da reta ali. Então, vai ficar y menos, aqui no caso vai ficar 0, né? É igual a menos meio vezes x, aí seria menos 4, então fica mais 4, ok? Esse 0 vai embora, y vai ser igual a menos meio, né? Vezes x, e menos meio vezes 4, menos e mais é menos, e meio vezes 4 é 2. Então essa daqui seria a nossa equação para HB. Ok? Então a equação da HB. Beleza. Estamos caminhando aí, né, pessoal? Vamos agora fazer a relativa ao vértice C. Então nós queremos o M do AB, tá? É sempre o que você está deixando de fora. Então, vamos fazer B menos A. Aqui vai ficar a parte do Y, ó, vai ficar 0 menos 3, ou seja, 0 mais 3. E na parte do X vai ficar menos 4 menos 0.
Então, 0 mais 3 é 3, menos 4 menos 0 é menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 3 quartos. Passando aquele menos para fora, né? Agora que nós encontramos o M do AB, nós podemos achar o M do HC. Trocando o sinal vai ficar mais, e invertendo vai ficar 4 sobre 3. Ok? Agora é só a gente fazer de novo a equação da reta. No caso aqui vai ficar y menos o y do C, que é 1. Isso é igual a 4 terços de x menos 2. Ok? Então nós chegamos a y é igual a 4 terços vezes x é 4 terços de x. 4 terços vezes menos 2, multiplicação em cima, menos 8 terços. E esse menos 1, ele vira mais 1. Podemos colocar aqui esse 1 aqui embaixo, porque a gente vai ter que tirar aquele mínimo, né? E aí fica 4 terços de x. Aqui vai ficar, ó, vou colocar esse mais aqui primeiro, tá? Aí fica 1 vezes menos 8, que é menos 8, mais 3 vezes 1, que é 3, sobre 3 vezes 1, que é 3. Então a nossa reta, finalmente, né, vai ser 4 terços de x, menos 8 mais 3, menos 5 sobre 3. Então essa é a equação da nossa reta. Beleza? Vou separar aqui. Então aí estão as três retas, tá? Nós temos aí, vou escrever aqui, né? Que isso aqui é a HC. Nós temos aí então três retas, tá? HA, HB e HC. E agora a gente quer mostrar que elas concorrem no mesmo ponto, ou seja, o ponto de interseção ele é o mesmo, tá? Para todas elas. Então, como que a gente vai fazer isso? É bem simples, na verdade, né? A gente vai ter que fazer as interseções. Então, ó, fazendo a interseção entre HA e HB primeiro. Então, ó, a gente está resolvendo esse sistema aqui, ó. Y é igual a menos 6x menos 3 e y é igual a menos meio x menos 2. Esse sistema aqui. Repare que as duas já estão na forma reduzida, então você já consegue uma igualdade aqui, porque o y na interseção tem que ser o mesmo, né? Então basta que a gente iguale um com o outro aqui. Vai ficar desse jeito, ó. Menos 6x menos 3 é igual a menos meio x menos 2, tá? Multiplicando tudo isso aqui por 2, para poder tirar esse 2 aqui de baixo, vai ficar menos 12x menos 6 é igual a menos 1 menos 4, beleza? Agora é só resolver isso aqui, ó. Pera aí, aqui faltou, porque é menos 1, né? Mas é menos 1x aqui, né? Desculpa, é menos x. Então vai ficar, ó, menos 12x, esse menos x fica mais x, é igual a menos 4 mais 6, ou seja, menos 11x é igual a menos 4 mais 6 é 2, então o x é igual a menos 2 sobre 11. Ok? Isso aí seria o x. E agora, para poder verificar se realmente... Olha, está faltando aqui, né? O x é menos 2 e 11, né? Então basta que nós façamos agora o y. A gente pode escolher qualquer equação. Vamos escolher a mais simples, né? Que é essa daqui do A. Vai ficar menos 6 vezes menos 2 sobre 11 menos 3, ok? Menos e menos é mais, 6 vezes 2 é 12. Vou colocar sobre 1 aqui, né? Para a gente poder fazer aquele cálculo. 12 vezes 1 é 12, menos 11 vezes 3 é 33.
sobre 11 vezes 1, que é 11. Pessoal, 12 e menos 33 vai dar menos, né? 33 menos 12 vai ser 21 sobre 11. Esse aqui seria o ponto de interseção da HA e HB, ok? Agora vamos fazer HA e HC. Ou seja, esse sistema aqui, ó, y é igual a menos 6x menos 3, e AC é o y é igual a 4 terços de x menos 5 terços. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Igualar de novo, né? Já está reduzida. Menos 6x menos 3 é igual a 4 terços de x menos 5 terços. Multiplicando tudo por 3, né? Vai ficar menos 18x menos 9. E aqui mantém 4x menos 5. Então, resolvendo aqui, a gente vai trocar esse 4x e vai trocar o menos 9. Menos 18x menos 4x é igual a menos 5 mais 9. Ok? Menos 18x menos 4x é menos 22x. Menos 5 mais 9 é igual a 4. Então o x vai ser igual a 4 sobre menos 22. Dividindo por 2 vai ficar menos 2 sobre 11. Repara que foi o mesmo x daqui de cima. Então, automaticamente, como a gente está usando HA, né? Se a gente escolher ela de novo, o y vai dar igual, tá? Então é menos 21 sobre 11. Ok? Então aqui também tivemos o mesmo ponto de interseção da HA com a HC. Beleza? E aí, pessoal, passa a ser desnecessário fazer o HB e HC. Por quê? Qual que seria o argumento? Se você tem HA e HB intersectando num ponto, HA e HC interceptando no mesmo ponto, então você tem um ponto comum entre HA e HB e entre HA e HC. O que vai acontecer então? Se você tem o mesmo ponto pertencendo a HB e HC, esse ponto pertence às duas e com isso ele é a interseção delas também. Então não é necessário que você faça a demonstração aqui para o HB e HC, porque automaticamente vai ser o mesmo ponto, beleza? Então as três alturas vão se intersectar no mesmo ponto, que vai ser denominado ortocentro. Bastava fazer as duas, tá? Porque pela lógica aqui, né, a B e a C têm o mesmo ponto em comum. Beleza? Então o exemplo 38 era isso. Ok, pessoal? Não sei se ficou organizado ou ficou bagunçado. Não sei, né? Depende do freguês aí. Mas tentamos fazer o melhor, né? Espero que tenha entendido. Vamos de mais exemplo. A gente está com 39 segundos, 39 minutos quase de aula aí, né? Vamos continuar aqui. Agora, pessoal, vou pegar um exercício que está aí na lista, que está na descrição, tá? É o exercício número 82. A reta de equação 2x mais 7y menos 1 é igual a 0. Intersecta os eixos nos pontos P e Q. Determine a equação da mediatriz do segmento PQ. Então a gente vai voltar naquela ideia da mediatriz. Vamos lembrar, né? O que era a mediatriz? Mediatriz é aquela reta que é perpendicular a um segmento e passa pelo seu ponto médio. Então o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro encontrar o ponto médio. Depois nós obtemos o coeficiente angular da reta que contém o segmento. A partir dele encontramos o coeficiente angular da mediatriz, já que ela é perpendicular, e aí sim nós partimos para a equação da mediatriz. Então são 4 passos, tá? Então vamos com calma aqui, ó.
Vamos fazer primeiro a questão do ponto médio. Só que primeiro nós temos que saber os pontos, porque ele só deu a reta. Aliás, aqui já melhorou na verdade também, né? Porque aqui ele já deu a reta. Então a gente já consegue achar o coeficiente angular por aqui. Nós só vamos precisar, então, na verdade, encontrar quais são os dois pontos para a gente poder fazer o ponto médio. E o coeficiente angular vai sair dessa reta aqui. Então vamos lá, ó. Para achar então a interseção com os eixos, nós primeiro fazemos. Então, ó, a gente vai pegar aquela equação 2x mais 7y menos 1 é igual a 0. Então, para a gente poder achar a interseção com o eixo x, por exemplo, nós temos que fazer y igual a 0. Isso aqui seria a do eixo x, tá? Então, se a gente substituir aqui y por 0 aqui em cima, vai ficar 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual a 1. Então, o x é igual a 1 sobre 2. Ok? Então, o x é igual a 1 sobre 2. Vamos fazer o mesmo agora para o eixo y. Então, eu vou pegar de novo a equação aqui da reta. Tá? E aí nós vamos pegar o x igual a 0, que seria a equação do eixo y. Então, 0x vai ficar 7y menos 1 é igual a 0. 7y é igual a 1. Y é igual a 1 sobre 7. Ok? Então temos 1 sobre 2 e 1 sobre 7. Então já temos as interseções, né? Vou escrever aqui na frente, ó. Os dois pontos, ó. Vamos chamar aqui o ponto P. Ali tanto faz, né? O ponto P vai ser meio e 0. E o ponto Q vai ser 0 e 1 sétimo. Tá? Então essas são as interseções com os eixos. Precisamos agora do ponto médio. Aproveitar que a gente está com os pontos na mão ali, né? Então, o x do M, né, que seria o nosso ponto médio, vai ser 1 sobre 2 mais 0 sobre 2. Isso fica 1 sobre 2 sobre 2. 1 sobre 2 sobre 2 fica 1 sobre 4. A metade de meio é 1 quarto, né? Então aqui temos 1 quarto. O ym, por sua vez, vai ser 0 mais 1 sobre 7 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 7 sobre 2. Metade de 1 sétimo vai ser 1 14 avos. Então aqui nós temos o ponto médio, 1 quarto e 1 14 avos. E por fim, precisamos do coeficiente angular, tá? Para isso nós vamos pegar aquela equação lá de cima e vamos isolar o y, né? Vai ficar então, ó, 2x mais 7y menos 1 é igual a 0. Como o y está positivo, eu vou manter ele aqui. Então vai ficar 7y é igual a menos 2x mais 1. Dividindo por 7, vai ficar menos 2 sétimos de x mais 1 sétimo. Então essa é a equação reduzida, tá? Então, o que a gente vai fazer para poder obter a nossa reta? Nós vamos usar o ponto M, que é 1 quarto e 1 14 avos. E vamos usar o M da reta. E aí tem que ter atenção, né? Porque olha só, o M aqui dessa reta aqui, ó, deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é a reta que contém os pontos. Nós queremos a mediatriz. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que trocar o sinal e inverter isso aqui. Então isso aqui é negativo, então vai ficar positiva. E a gente vai trocar, ao invés de 2 sétimos, vai ser 7 meios. Ok? É isso que nós vamos usar para poder determinar a nossa equação da reta. Tá? Então vai ficar, ó, y
menos 1/14 é igual a 7 meios vezes x menos 1/4. Ok? Não é isso que a gente vai fazer? Então vai ficar como aqui, ó. Y é igual 7 meios vezes x, 7 meios de x. 7 meios vezes menos 1/4 vai ficar menos. Aí fica, ó, 7 vezes 1 é 7 e 2 vezes 4 é 8. E aqui esse menos 1/14 ele vai para mais 1/14, ok? E agora que vem conta pesada aqui, que a gente tem que fazer essa multiplicação cruzada aqui, tá? Então fica, ó, y é igual a 7 meios de x mais 14 vezes menos 7, vai ficar menos 7 vezes 4 é 28, vão 2, 7 vezes 1 é 7, com 2, 98, mais 8 vezes 1, que é 8, e 8 vezes 14 vai ser 8 vezes 4 é 32, vai dar 112, tá? Então 112 ali. 7 meios de x, menos 98 mais 8 é menos 90 sobre 112. Isso aqui vai dar para simplificar por 2, tá? E aí vai ficar y é igual a 7 meios de x menos 45 sobre 56 avos, aqui no caso, né? Ok, pessoal? Equação bem chatinha, né? Que fica ali no final, fica meio esquisita, mas é isso. Não tem muito o que fazer. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos pro próximo exemplo, tá? Exercício, né? Temos aí já quase 50 minutos de aula. Nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Determine o pé da perpendicular baixada de P, menos 2 e 1, sobre R, 2x menos y menos 20 é igual a 0. Então a gente quer descer a perpendicular, ok? Então, para a gente poder descer o pé da perpendicular, nós temos que fazer o seguinte, né? Já temos aqui a equação da reta, isso é ótimo, tá? Através disso aqui, a gente consegue o coeficiente angular da reta perpendicular. Aí já temos o ponto P aqui, conseguimos a equação dessa reta perpendicular, e como a gente quer o P da perpendicular, a gente vai fazer a interseção dos dois. Então isso aqui está molezinho, isso aqui está mais tranquilo, ó. A gente vai trabalhar diretamente daqui, ó. Aproveitar que já está escrito aqui, vou fazer aqui embaixo. Como o y está negativo, eu vou trocar ele, tá? E vou escrever ele primeiro. Y é igual, mantenho aqui, 2x menos 20. Tá? Então essa aqui seria a equação reduzida da reta R. O m dessa reta vai ser 2. O m da reta que a gente quer perpendicular, vou chamar de ms, vai ser com sinal trocado, então é menos. E aqui vai ser invertido, ao invés de 2, vai ser 1 sobre 2. Ok? Então ms é menos 1 sobre 2. Agora sim, ó, eu tenho a coeficiente angular, eu tenho o ponto. Podemos já jogar naquela fórmula. Y menos o y do ponto, que aqui é 1, é igual a menos meio vezes x menos menos 2. Então fica mais 2. Y vai ser igual. Aqui vai ficar menos meio x. Aí menos meio vezes mais 2 fica menos, e meio vezes 2 é 1. E esse aqui fica, menos 1 vai ficar mais 1, de forma que isso aqui vai se cancelar. A reta é simplesmente menos 1 sobre 2x. Ok? Essa é a equação da reta perpendicular passando por P ali. Ok? Então vamos agora fazer o pé da perpendicular, que é fazendo a interseção dessas duas retas, ok?
Então vamos lá, ó. Y é igual a 2x menos 20. Y é igual a menos meio x. Pessoal, tem um detalhe aqui, tá? Que às vezes a pessoa não gosta de trabalhar com fração. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quem não quer trabalhar com fração, a questão ela fica até que bem simples, tá? Porque olha só, para eu poder tirar esse 2 daqui, eu teria que multiplicar a equação inteira por 2, correto? Aí ficaria 2y é igual a menos x, ok? Aí eu saio dessa questão de deixar negativo. Deixar negativo não, de deixar com fração. Agora a gente tem que resolver esse sistema aqui, ó. Y é igual a 2x menos 20. O que a gente poderia fazer aqui em troca, né, se a gente quisesse? Aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho menos x, correto? Nós podemos, então, multiplicar isso daqui por 2 também, porque a gente já faz aparecer o menos 2x. Aí fica 4y é igual a menos 2x, y é igual a 2x menos 20. Agora sim, nós podemos somar essas equações para a gente poder obter uma equação só com y. Y mais 4y é 5y, e aqui vai ficar menos 20. Então o y é igual a menos 20 dividido por 5, que é igual a menos 4. Ok? E aí para achar o x, a gente pode usar essa menos meio x ali mesmo, né? Ou melhor não. Vamos usar primeiro, ó, 2x menos 20. Então y é igual a menos 4. Isso é igual a 2x menos 20. Então o 2x vai ser igual a menos 4 mais 20. O x vai ser igual a 20 menos 4, 16, sobre 2, que aí vai dar 8. Então o nosso ponto aqui, vou chamar de P', ele vai ser 8 e menos 4. Tá? Isso aqui era uma alternativa, pessoal, para quem quer evitar essa questão de fração, mas não tinha muito segredo, né? Porque aqui, na verdade, ó, se a gente fosse fazer pelo jeito que a gente vinha fazendo, utilizando mesmo a comparação ali, na igualdade do y, ficaria como, ó? Ficaria 2x menos 20 é igual a menos meio x. Multiplico todo mundo por 2, acho que é até mais fácil, né? 4x menos 40 é igual a menos x. 4x mais x é igual a 40. 5x é igual a 40. X é 40 sobre 5, que aí vai ser igual a 8, ok? Então é igual a 8 aqui normal. Beleza? Acho engraçado, né, que a aula, ela tá um ponto que a luz está ótima. À medida que eu vou escrevendo, a luz parece que vai diminuindo, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui para poder consertar isso. Bom, pessoal, tentei adicionar mais luz aqui. Vou ter que resolver esse problema urgentemente, né? Esse problema de iluminação, que eu fico preocupado às vezes. A gente está quase chegando em 1 hora. Deixa eu só ver se... Não, pessoal, eu ia resolver isso aqui, mas eu vou deixar para vocês mesmos, tá? Para poder determinar o ortocentro do triângulo ABC, dados esses vértices aí. Então, é aquela coisa, né? Você quer o ortocentro. Para eu poder achar o ortocentro, eu preciso só de 2 alturas, não preciso das 3, porque nós já vimos que as 3 concorrem no mesmo ponto, então basta que a gente encontre 2. Então, basicamente, você vai escolher duas retas aqui para você poder achar 2 lados, né? Para você poder achar as alturas respectivas deles. Você encontrando essas alturas, vocês fazem a interseção e aí vocês encontram o ortocentro. Pensa no nosso exemplo 38. Lá nós fizemos as 3 alturas, né? Aqui basta que você faça 2 e a interseção. Ok? Não vou estender muito mais a aula que isso. Tive alguns problemas técnicos nessa aula, tá? Peço desculpas aí, qualquer estranheza.
Mas essa foi uma aula sobre retas perpendiculares, que é um assunto assim, é até que importante, né? Mas as contas não certo trabalho. Na próxima aula, pessoal, a nossa aula de número 15, né? A nossa aula de número 15, nós vamos fazer algumas questões do PISME. Deixa eu conferir quantas questões que são na aula 15. São 4 questões. Então, a próxima aula são 4 questões do PISME sobre essa questão de posição relativa entre reta. Então, não perca, tá? É uma aula bem importante, porque acho que, se eu não me engano, vai ser a nossa aula até então, do PISME, que tem mais questões. Então, assim, é um assunto bem importante mesmo. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima. Obrigado por ter assistido aí. Se você gostou, inscreva-se. De novo, desculpa pelas interrupções na aula, por algumas coisas meio complicadas. Não é sempre assim, tá? Mas espero vocês na próxima. Valeu!